Acadêmico em Ciência da Informação da UFC será formada por 10 alunos que desenvolverão dissertações na área de concentração, representação e mediação da informação e do conhecimento. Entre os objetos a serem pesquisados pelos mestrandos estão a utilização de dispositivos móveis por idosos, a tipografia como manifestação simbólica e cultural, o papel das tecnologias da informação e da comunicação na construção de uma biblioteca universitária inclusiva e as linguagens documentárias como instrumento de preservação digital do campo da memória do Ceará, entre outros. E para compor essa mesa de abertura, convidamos o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Henri de Holanda Campos. O pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, professor Jorge Lira. A diretora do Centro de Humanidades, professora Vládia Maria Cabral Borges. A chefe do Departamento de Ciências da Informação, professora Maria Áurea Albuquerque Guerra. A coordenadora do Mestrado Acadêmico em Ciências da Informação, professora Lídia Eugênia Cavalcante. O secretário-geral da ADUFSE, professor Enio Pontes. Os componentes da mesa podem sentar-se. Gostaríamos de registrar e agradecer as presenças na plateia da vice-diretora do Centro de Humanidades, professora Daniele Milim Gonçalves, do presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia, senhor Fernando Braga, do coordenador do NUTEDS, doutor Luiz Roberto Oliveira, e do coordenador do mestrado em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri, professor Jonathan Carvalho. Iniciamos com a palavra da coordenadora do mestrado acadêmico em Ciências da Informação, professora Lídia Eugênia Cavalcante. Boa noite a todos e a todas. É uma alegria imensa esse momento para nós, né, que foi tão sonhado e que é para nós um momento histórico para a UFC. É um momento histórico para a Biblioteconomia do Ceará, após 5 décadas de curso de Biblioteconomia, e é um momento histórico para a Ciência da Informação no Brasil, com o primeiro curso de mestrado em Ciência da Informação do estado do Ceará. Então, a nossa alegria é muito grande por poder partilhar com vocês esse momento de festa. E não poderia ser diferente que essa comemoração fosse uma comemoração de festa, com os amigos, entre os pares e com muita alegria. Também é um momento de gratidão, gratidão que vem do afeto, da generosidade, do compromisso e da amizade. Esse mestrado foi um sonho alimentado por décadas por parte dos docentes do curso de Biblioteconomia, que alguns deles, inclusive, já estão aposentados, e que nos dão a grata satisfação de estar aqui nesse momento, como a presença do nosso querido professor Casimiro Silva Neto, já aposentado, a quem eu homenageio em nome de todos os outros professores que já se aposentaram. E como ressalta João Cabral de Melo Neto, no poema Tecendo Amanhã, ele diz: um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos e de outros galos, que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todas amanhã, que plana livre de armação. Um galo sozinho não tece uma manhã. E para que a gente possa ter uma tessitura
para que a gente possa ter uma teia que represente essa ciência da informação construída no Ceará. Nós não poderíamos fazê-lo sem o apoio de várias pessoas. Inicialmente, nós pensamos que, na realidade, nós não ficamos no terreno do sonho. Fomos plantando sementes e colhendo os frutos, sempre com o incondicional apoio da administração superior da UFC, no qual nós agradecemos o magnífico reitor, o professor Henrique Campos de Holanda, que sempre nos apoiou para que esse mestrado se tornasse realidade, juntamente com o professor Jesualdo, ex-reitor da UFC. E dentro dessas ações, para que esse sonho se tornasse realidade, a UFC acolheu o DINTER com a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, Unesp, que possibilitou a qualificação do nosso quadro de professores para que pudéssemos formar um corpo docente voltado para o mestrado em CI. Assim, temos muito a agradecer, além do nosso querido, magnífico reitor, agradecemos também a CAPES, que aprovou o nosso DINTER inicialmente e agora aprovou o nosso mestrado, por ter aprovado, além do DINTER, um financiamento integral para que os nossos professores se qualificassem. E agradecemos também a professora Silvana Vidotti, da Unesp, que infelizmente não pôde estar presente nesse momento tão importante. Mas quero agradecer imensamente, não posso deixar de citar, os professores do DECINF, nossos queridos amigos, professores do colegiado do PPGCI, do Programa de Mestrado em Ciência da Informação, que sempre estiveram juntos e sonharam conosco. Agradeço especialmente os professores também de outros departamentos da UFC que acreditaram nesse projeto e passaram a compor o grupo de professores do mestrado. Entre eles o professor Herbert Lima, que está aqui presente, a professora Andréa Soares, que não pôde vir hoje, a professora Fátima Portela, que é da Unilab, e a professora Ticiane Teixeira, que é da UES. Então, houve uma integração grande de professores de outras universidades e departamentos para que a gente pudesse compor esse quadro qualificado de docentes, também composto pela professora Rosaline Mota, da Federal de Alagoas, e o professor Francisco das Chagas, que se aposentou recentemente da Federal de Santa Catarina. Também quero agradecer o apoio de nossos bolsistas, que tem contribuído para que esse momento seja um momento ímpar, e não poderia deixar de ressaltar, sob hipótese nenhuma, o apoio da minha querida colaboradora Verusca Maciel, que está ali atrás, e que professor Henri foi uma das maiores aquisições que a universidade fez no último concurso. E que nós tivemos a sorte de que ela fosse ser secretária do nosso mestrado. Parabenizo os nossos alunos que fazem parte dessa história e constituem os primeiros alunos do nosso mestrado de uma seleção com quase 100 inscritos. Nós temos aqui os 10 que se selecionaram para compor a primeira turma do mestrado. Vocês certamente... Bom, vocês já viram que eu espero, em geral, nós temos muito agradecimento a fazer, né? Mas certamente vocês devem estar percebendo que falta agradecer uma pessoa, né? Quem é que vocês acham que falta agradecer, que eu ainda não falei? Professora Virgínia, né? As lágrimas me vêm aos olhos para falar da Virgínia, porque esse mestrado ele não existiria se não fosse ela. Todo mundo sabe disso, que nós devemos... essa minha querida amiga guerreira, né, batalhadora, persistente, ousada, como todo mundo sabe, e de uma competência sem igual, que é um grande ícone para a ciência da informação no Brasil, no Ceará, e que representa a nossa universidade como ninguém. Então, não poderíamos passar esse momento sem fazer essa gratidão à nossa querida professora Virgínia, e nós gostaríamos de convidar a professora Fátima Costa, como sendo a professora mais antiga do nosso departamento, para fazer essa homenagem.
prazer. Venha cá. Você é o parceiro desse projeto. Passamos noites sem contar. É bem merecido. Você sabe disso. A história é longa, foi longa, mas vencemos. Não tem palavras, a Lídia já disse tudo, né? Em nome do magnífico reitor, professor Henrique de Holanda Campos, convidamos o vice-reitor, professor Custódio Almeida, para compor a mesa de autoridades. Com a palavra, o magnífico reitor da Universidade Federal do Ceará, professor Henrique de Holanda Campos. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar meu querido amigo, vice-reitor, professor Custódio Almeida, está atrasado amigo, professor Jorge Lira, pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação, querida professora Vládia Maria Cabral Borges, diretora do Centro de Humanidades, cara professora Maria Áurea Albuquerque Guerra, chefe do Departamento de Ciências da Informação, e querida professora Lídia Eugênia Cavalcante, hoje muito feliz com a realização desse sonho, coordenadora do mestrado acadêmico em Ciências da Informação, o caro professor Enio Pontes, secretário-geral da DUFS. Gostaria de cumprimentar também o professor Jonathan Carvalho, coordenador do mestrado em Biblioteconomia da Universidade Federal do Cariri. Cumprimentar meu amigo Luiz Roberto Oliveira, coordenador do Núcleo de Telesaúde, Ensino à Distância e Saúde, professor Luiz Roberto Oliveira. Cumprimentar também o senhor Fernando Braga, presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. Cumprimentar a querida professora Daniela Nerim Gonçalves, diretora do Centro de Humanidades. Cumprimentar todos os professores aqui presentes do Centro de Humanidades, em especial do Departamento de Ciências da Informação, do curso de Ciências da Informação, em nome das minhas queridas amigas, professora Fátima Costa, professora Virgínia Bentes. Cumprimentar também o professor Francisco Herbert Lima Vasconcelos, que dirige com muito brilhantismo o Centro de Educação à Distância do Estado do Ceará. Eu acho que é um orgulho para o nosso Estado e a presença dele para a nossa universidade. Cumprimentar também Jackson Souza, bibliotecário, foi o criador da logomarca do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Informação. Cumprimentar o professor Hamilton Tabosa, criador também da logomarca do Programa de Pós-Graduação. Cumprimentar a professora Maria Giovana Guedes Farias, coordenadora da revista Informação em Pauta. Cumprimentar a nossa conferencista também, que nos honra com a sua presença. Cumprimentar todos os servidores, fazer esse nome da Verusca, os estudantes. Para nós é sempre um motivo de muita felicidade a gente presenciar momentos como esse, que testemunham muito bem o crescimento que tem tido esse departamento, que tem tido esse curso, que tem tido essa área do conhecimento. E que eu acho que é um departamento assim, que eu tenho uma afinidade muito grande, porque acompanho muito de perto. Tenho o privilégio de trabalhar, até de ser colega de pesquisa. Ela me deu essa honra, dessa guerreira, que é a professora Virgínia. E é notório como essa área do conhecimento, eu diria que é uma das que mais se expandiu, que mais cresceu e que mais se afirmou na nossa universidade. Então,
trazer a realização desse mestrado hoje é um passo muito importante e que traduz esse amadurecimento, que rompe fronteiras, que abre perspectivas, que eu tenho certeza que serão seguidas de muitas outras conquistas. Então eu vou ser muito breve, desejo muito êxito, professora Lídia, parabéns pela articulação, pela construção das parcerias. Eu acho que isso é ser universidade, isso é construir conhecimento. Eu acho que assim é que a gente avança, é somando esforços, é dando as mãos, e vocês dão um exemplo de humildade de sabedoria também ao traçar esses caminhos e fazer envidar todos os esforços para que um momento como esse se concretize. Então, parabéns, tenho certeza que o curso será um sucesso, espero que dentro em breve a gente esteja aqui comemorando a criação do programa de doutorado. Então, um grande abraço a todos e a todas e parabéns. Neste momento, a mesa de autoridades está desfeita. Agradecemos aos componentes da mesma e os convidamos a tomarem assento na plateia para assistirmos à aula inaugural, a pós-graduação em Ciência da Informação no Brasil, Panorama, Perspectivas e Desafios. A professora doutora Marisa Brache Basílio Medeiros é coordenadora adjunta da área de Ciências Sociais Aplicadas 1 CAPES, professora do Departamento de Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado e doutorado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília, com 2 anos de pesquisa na França, diretora adjunta de 1999 a 2000 e diretora de 2002 a 2003 no Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, presidente da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciência da Informação, 2006 a 2008, vice-diretora da Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação e Documentação, 2005 a 2009. Atua principalmente nos seguintes temas: organização da informação, organização do conhecimento, indexação, sistemas de organização do conhecimento, líder do grupo de pesquisa Organização do Conhecimento e Gestão Documental. Convidamos agora a professora doutora Marisa Brache Basílio Medeiros. Boa noite a todas e a todos. Já me emocionei na solenidade de abertura, nas palavras, dos que me antecederam na fala, e tomo a liberdade também de falar um pouco sobre uma motivação muito especial de estar aqui hoje, que é uma relação de amizade, construída muitos anos atrás com a professora Virgínia, que me acolheu na França quando eu fui fazer parte dos meus estudos de doutorado, e ela já se encontrava lá, e me acolheu a minha família, meus filhos, que eram todos pequenininhos, Virgínia? E eu acho que esses momentos, a gente tem que compartilhar, porque isso faz parte da nossa história de vida, E para mim é uma satisfação muito grande participar desse momento, da vida da Virgínia como professora, como amiga, e eu sei que é uma vitória para ela e para todos os que estão aqui. Então eu faço essa homenagem à Virgínia, como amiga, e sendo isso a todos os colegas professores também aqui da Universidade Federal do Ceará. E gostaria de conhecer os 10 alunos que foram selecionados, se puderem pelo menos levantar a mão para eu saber quem são.
Muito bom, gente jovem, gente que vai entrar com fôlego. Queria parabenizar vocês também, que, né, fazem parte dessa construção a partir desse momento, né, que estão ingressando no curso e com certeza vão honrar, né, o fato de estarem numa primeira turma de um curso, né, que é o único existente aqui no estado do Ceará, né? Então, meus parabéns a todos. E eu vou conversar um pouco, né, com vocês, dando assim, um pouco da nossa experiência de atuação na área de ciência da informação já há algumas décadas, né? Acho que quando faz a leitura do currículo a gente se assusta um pouco com as datas, né? Mas enfim, algumas décadas aí de experiência de atuação e agora, mais recentemente, conhecendo um pouco mais a pós-graduação por essa função que eu estou cumprindo neste período desse quadriênio, né, de avaliação lá na CAPES, representando a nossa área, a área de ciência da informação, que está na CAPES numa área de avaliação que é denominada Ciências Sociais Aplicadas 1. Essas denominações, inclusive, estão passando por um momento de discussão dentro da CAPES, porque Ciências Sociais Aplicadas 1, né, fica um pouco estranho. Então, talvez a gente consiga fazer uma mudança nesse nome, a gente está propondo isso na CAPES, para mudar a denominação da nossa área para Comunicação e Informação. Vamos ver se a gente consegue, eu acho que esse nome nos representa melhor do que esse nome de Ciências Sociais Aplicadas 1, porque esse 1 fica um pouco deslocado, né? Então, pode passar, por favor. Eu preparei, assim, algumas perguntinhas para orientar aí a minha fala, né? Primeiro, vou falar de uma forma muito breve, tá? Para não cansá-los muito. Então, primeira coisa, de que ciência da informação nós estamos falando, né? O que se pesquisa no Brasil sobre essa ciência, algumas temáticas de pesquisa que fazem parte, né, dessa realidade brasileira, né? Como está estruturada a pós-graduação em ciência da informação aqui no Brasil, agora, né, também que vocês fazem parte, e como evoluiu a pós-graduação nesta área de 1996 a 2014. Essa data aí ela é devido a um estudo que foi feito por encomenda da CAPES, né, sobre a pós-graduação brasileira. Então, eu vou trazer alguns extratos desse estudo para mostrar para vocês. E uma reflexão assim, muito breve também, eu diria até um pouco singela, sobre alguns pontos que eu gostaria de deixar até como uma reflexão, né, para juntá-los, inclusive, a outras reflexões que muitos de vocês tenham a fazer e já têm feito, né, sobre a nossa área. Então, inicialmente, né, para vocês serem apresentados oficialmente aí nesse momento de abertura do curso, ao que a gente está se referindo quando a gente fala da ciência da informação. Então, essa ciência, né, que muitos autores atribuem o seu surgimento a uma conferência, né, que ocorreu nesse instituto, né, Georgia Tech, em 1961. Então, é uma senhora, assim, mais ou menos da minha idade. Tá? Então, não é nem velha nem nova, eu diria. Mas, do ponto de vista da ciência, né, a gente pode dizer que ela ainda é bastante jovem. Tá? E essa ciência, ela surge num contexto, né, do que era chamado, ou que é ainda chamado, de ciências modernas. E eu justifico isso, né? Estou falando primeiramente que ela surge nesse contexto, para a gente poder entender, inclusive, a forma como ela é caracterizada, né? Então, investiga as propriedades e o comportamento da informação, né? As forças que regem o fluxo de informação, as propriedades, né? Então, processamento da informação. Então, quando a gente começa a pegar essas características que foram dadas a essa ciência no seu surgimento, a gente percebe, então, essa aproximação, ou essa tentativa de aproximação dessa ciência com as ciências exatas, né? E ela surge também nessa preocupação, ou nessa perspectiva de procurar leis universais, né? De explicar esse comportamento da informação como se isso fosse um padrão, né? Que se repetisse a partir de leis que fossem aplicáveis, independente dos contextos, né? Então, uma aproximação grande com a ciência da computação, com os modelos matemáticos, estatísticos,
E também está muito presente, muito forte na literatura, a intersecção ou o surgimento da ciência da informação muito atrelado à questão da recuperação da informação, né? Mas isso muda, né, um pouco com um estágio já, né, de início de amadurecimento, né, no final da década de 70, 80, que ela começa a passar, quer dizer, começa a se perceber que essa abordagem muito orientada, né, para as técnicas, para a tecnologia, para esses modelos matemáticos, também não davam conta, né? Porque o fenômeno da informação ele é um fenômeno multifacetado, né? Então ele tem que ser abordado num contexto, né, mais amplo do que aquele contexto muito tecnicista, né? Então as respostas começam a vir mais numa aproximação com as ciências sociais, né? Que são ciências que procuram exatamente compreender esses fenômenos complexos que é a própria sociedade, né, que nós vivemos. Então, o objeto dessa ciência ela passa a ser considerada a partir das práticas e ações sociais de informação, né, dos diferentes atores coletivos que constituem o seu domínio. Isso é uma fala da professora Nélida Gonzalez de Gomes, né? E ela é uma autora que muitos de nós, né, recorremos, porque ela começa a sustentar no Brasil uma base epistemológica da ciência da informação dentro das ciências sociais, né? E nisso ela é seguida por vários autores, inclusive um deles está aqui presente, né, Jonathan? Está aí sendo citado, com o professor Gustavo Freire também, né? Então a gente começa, nas falas dele, compreender que a inserção da ciência da informação se dá realmente no âmbito das ciências sociais. E eu trago alguns elementos aí que eles também apontam, né, da interpretação de como se dá a ação de informação no âmbito das práticas consideradas técnicas, em suas dimensões organizacionais e representacionais. Isso eu pontuo porque a gente vai ver daqui a pouquinho, quando começar a falar das temáticas, que isso se faz presente na pesquisa brasileira, né? Nas práticas cognitivas, né, relacionadas com a representação e a mediação, a gente vai ver que, de novo, essas duas palavrinhas vão surgir daqui a pouco, e das relações sociais voltadas para as atividades de mediação, acesso, uso, apreensão e apropriação da informação. Então, todas essas palavras que eu destaquei em negrito, nós vamos ver que elas fazem parte da estrutura mesmo de pesquisa, né, dessa ciência aqui no Brasil, e a gente também pode afirmar que isso ocorre também em nível internacional. Bom, então, isso é só um breve panorama para a gente se situar, né, do que a gente está considerando como ciência da informação, tá, gente? E agora, aquela segunda perguntinha, o que se pesquisa no Brasil? Acho que o panorama, assim, como se fosse uma fotografia, né, rápida do que a gente pesquisa numa determinada área, é a própria constituição da sociedade científica, né, que é orientada para essa ciência. No caso aqui nosso, seria a Associação Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação, que é a associação, né, que reúne a comunidade científica de pesquisadores que atuam na ciência da informação brasileira. Tá? Essa associação, então, ela se organiza em 11 grupos, né, que são grupos que reúnem pesquisadores exatamente dedicados a pesquisar essas temáticas, né? E esses grupos, então, estão aí, né? Estudos históricos epistemológicos, organização e representação do conhecimento, mediação, eu não vou ler todos, né? Estão ali. E aí vocês já começam a perceber várias palavrinhas que apareciam no início da definição do que era a ciência da informação, depois na palavra dos autores que eu fui citando, elas também estão aí presentes na denominação desses grupos, né? E num segundo momento, eu fiz uma análise bastante rápida, assim, superficial até, de como são denominadas as linhas de pesquisa de todos os programas brasileiros de ciência da informação. Até para ver como é que a gente está caminhando do ponto de vista das temáticas que estão sendo pesquisadas nesses programas, né? E eu achei que eu poderia exatamente fazer um paralelo dessas linhas de pesquisa com os grupos de trabalho da ANCIP, para ver se existe realmente uma coerência, né, entre aquilo que a associação
está colocando como a reunião dos pesquisadores da área e o que os programas estão colocando como linhas de pesquisa que vão exatamente orientar as produções científicas desse